Então, irmãos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. E hoje nós vamos ler versos 8 a 11. Gálatas, capítulo de número 4, versos 8 a 11. Acompanhe a leitura, medite, ou melhor, memorize esses textos, né? Então vamos ler, verso 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, agora presta atenção, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Aí ele cita as coisas da lei, guardar dia, guardar meses, tempos, anos, você poderia acrescentar, guardar festas, guardar sábados, guardar sacrifícios. Aí Paulo revela uma coisa interessante: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então vamos àquela perguntinha, não leve a mão. Porque Paulo escreveu esta carta aos Gálatas, o que aconteceu com os Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo ensinou para essas igrejas? Eu vou falar o que ele não ensinou. Não se canse, tá? Ele não ensinou ninguém a fazer voto. Ele não ensinou ninguém a fazer sacrifício. Ele não ensinou ninguém a fazer campanha, a guardar sábado, a subir nos montes. Ele nunca disse que a pessoa ficaria rica se ela ajudasse o ministério dele. Ele não ensinou essas coisas. Então o que Paulo ensinou? Paulo ensinou o evangelho da graça de Deus. Esse evangelho que em Gálatas capítulo 1, ele diz que ele teve conhecimento do evangelho por revelação de Jesus Cristo. E o evangelho da graça de Deus, primeiro ponto, você já sabe de cor, pode me dar uma aula. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Alguém poderia, eu faço essas perguntinhas para, alguém poderia ficar contente, pela graça sois salvos mediante a fé. Ele iria pensar assim, não, foi eu que quis, eu que me decidi, foi o meu esforço, eu é que me decidi. Aí Paulo, ele anula a ação do homem, ele fala assim, isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem de obras, o que vocês fazem para que ninguém se glorie diante de Deus. Então, repare bem, olha, pensa você não conhece nada da Bíblia. Aí você entra numa igreja evangélica, você ouve, porque o sangue de Jesus, porque o pecado, porque a morte. Que coisa estranha, que é isso? Sangue de Jesus, morte, pecado. Quem não conhece a Bíblia, quando vem essa linguagem bíblica, é uma coisa estranha para ele. Veja bem, um indivíduo que não crê na Bíblia não conhece nada. Você chega a Bíblia e fala assim, Jesus morreu na cruz, se sacrificou, mas morreu na cruz, se sacrificou, a cabeça dele não é entendível isso. Você está acostumado com essa linguagem, capta bem, mas quem não está, é uma coisa desagradável. Como é que ele vai crer num assunto desse? Meu cunhado, ele participava da maçonaria. Uma vez ele disse isso para mim, ele foi ler o Velho Testamento. Que Deus é esse? Olha lá, mandava matar, entrava na terra dos outros, matava todo mundo para dizer que a terra era deles, fazia guerra o tempo todo. Na própria lei de Deus ele mandava apedrejar quem adulterava. Ele não entendia nada da Bíblia, estava na maçonaria. Repare bem a cabeça, olha como ele via Deus. Ele viu Deus de acordo com a velha aliança, um Deus que mandava matar, mandava apedrejar, mandava matar filhos se fosse desobediente. Não está na lei essas coisas? Não é um Deus que a terra não era dele, tinha um povo lá, olha, aquela terra é sua, vai lá, mata todo mundo. Repare bem, você está acostumado com uma linguagem dessa. Mas quem não entende nada de Bíblia, você vê um Deus, comunista, não vê?
manda matar, quer controlar todo mundo, tem pena de morte. Vê ou não vê? Então, para alguém entender o Evangelho, crer em Jesus Cristo, se não é uma ação de Deus, eu vou repetir isso milhares de vezes, no coração da pessoa, ela nunca vai acreditar. Esse dom de Deus que levou a pessoa a crer um dia, Deus deixou claro, não vem de vocês. Não é você que se decide, não é eu que fiz o meu esforço, eu dei uma chance para Jesus. Eu dei uma chance para Jesus. Não. Se Deus não operar dentro do coração de uma pessoa, você deve ter filhos, parentes, que não quer saber nada do Evangelho. Fingiram o que queriam, mas o tempo passou e nunca se abriram para o Evangelho, não mudaram de vida. Por quê? Porque estão fechados. Quanto ouviram? Quanta gente ouviu? Quantos parentes ouviram? Nunca se abriram tão longe. Por quê? Porque nunca houve uma ação de Deus dentro deles de verdade para que eles entendessem o Evangelho. Então, esse dom de Deus, que é a fé que vem pela graça de Deus, é Deus que age no coração de uma pessoa e muda um estado interior, põe ali a verdadeira fé para a salvação e a pessoa brota, acorda de dentro para fora. O mais difícil é você encontrar um crente que fala, eu estou há 30 anos na igreja, eu sigo a santa doutrina. Quando você fala o básico do Evangelho da graça de Deus, você vê que ele não nasceu de novo, ele é um religioso evangélico, mas não entende nada do Evangelho. Ele está lá com a macumbinha dele, com olhinho, com salzinho, com a aguinha do Rio Jordão, com a balinha ungida. Ele está ali. E está totalmente cego para o Evangelho da graça de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se Deus não operar dentro da pessoa, olha, Deus operou um dia dentro do seu coração, por isso que você está aqui ouvindo o Evangelho da graça de Deus. Se Deus não operar, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras. O que Paulo ensina? Que não existe uma obra que eu possa fazer, eu vou repetir isso milhões de vezes, para descartar a falsa religião. Não existe nada que o homem possa fazer, é impossível para o homem fazer alguma coisa, eu falo isso todo domingo. Que Deus olhe e fala, muito bom, você fez essa boa obra, você merece salvação, vem aqui. Não. Para o homem é impossível salvar-se a si mesmo, produzir alguma boa obra que Deus olhe e lhe dê condições de salvação. Então a salvação é uma obra de Deus, é uma ação de Deus, não tem participação do homem. Romanos 3 diz o quê? Todos se extraviaram e juntos se tornaram inúteis. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há um sequer. Então, se Deus não operar no coração das pessoas, elas nunca acreditarão. E não existe uma obra que a pessoa possa fazer que lhe dê condições de ser salva. Isso que Paulo ensinou para os Gálatas. E outra coisa que Paulo ensinou, Romanos 8,31, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará de graça com o filho, não é a parte dele. É junto com ele, todas as coisas. Então, no Evangelho da Graça, nada tem custo, não tem que pagar preço nenhum. Deus não é o Deus da barganha, que nem eu falo todo domingo. O Deus da barganha, esse Deus é o seguinte, o que você tem que dar para mim? Eu quero dinheiro, eu quero o teu melhor, eu quero o teu dízimo, eu quero a tua casa, teu carro, teu sacrifício. Se você fizer isso, então eu vou gostar de você, então eu vou te beneficiar, vou te abençoar, vou te prosperar. Se você não fizer isso, então você não serve para mim, porque eu quero as coisas que você tem que dar para mim, principalmente o teu dinheiro. É o Deus da barganha. Se deu muito, vai ser muito abençoado. Se não deu, não serve para Deus, porque não tinha nada para dar. Esse é o Deus da prosperidade que eles pregam aí, o tempo todo. Você tem que dar, se associar nos carneiros, dízimo, trízimo, ajuda disso, ajuda daquilo, sacrifício, dá tudo que tem, pega poupança, fogueira santa. Isso é uma praga no meio do Evangelho, é um antro de exploração. Então, se com Cristo Deus me deu todas as coisas, gratuitamente,
gratuitamente. Deus não está me cobrando nada, não está exigindo que eu dê nada para Ele. Se eu sou um cooperador da obra de Deus, é porque eu entendi o Evangelho e eu trabalho para que o Evangelho vá longe, eu ajudo financeiramente. Não tem esse negócio, você vê eles na televisão, você precisa fazer um investimento de 5 mil reais, de 10 mil reais, de 50 mil reais. Não tem, a igreja não é banco para se fazer investimento, a igreja não tem caderneta de poupança. Que investimento? Olha a cabeça das pessoas, não existe isso. Existe isso. Então, todas as coisas de Deus para o homem, no Evangelho da graça de Deus, nos é dado como? Gratuitamente. Você tem que ter esses 2 pontos de equilíbrio. Tá? E foi isso que Paulo ensinou. Foi isso que Paulo ensinou para os Gálatas. O que os Gálatas fizeram? Eles voltaram as costas para isso que Paulo ensinou, aceitou os perturbadores, os que vieram trazer a lei, misturar com a doutrina de Paulo. Eles se voltaram para a lei, tentando alcançar o que Deus nos deu gratuitamente através da obra da cruz, tentando alcançar por praticar as coisas da lei. Então, uma coisa que você tem que entender, nós vamos falar isso de novo hoje. A velha aliança acabou na cruz. De vez em quando alguém vem me ofender em áudios, porque não gosta que eu falo isso. Mas acabou, gente. A lei, o fim da lei é Cristo, todo aquele sistema acabou na cruz. O judaísmo acabou na cruz. Os sacrifícios, os levitas, aquele monte de sacerdote, templos, tudo aquilo acabou na cruz. As festas judaicas, acabou tudo na cruz. Os símbolos judaicos, acabou tudo na cruz. Da cruz para frente começa-se o Novo Testamento no sangue de Jesus Cristo. E os Gálatas deixaram o que Paulo falou e se voltaram para a velha aliança para tentar agradar a Deus baseado nas obras da lei. Então, hoje em dia, você vai encontrar o evangelho mesclado. O que é o evangelho mesclado? Ele tem mais Velho Testamento do que Novo. Olha bem as pregações. Toda hora é Velho Testamento. Eles trazem o Velho Testamento para misturar com o Novo. E o Novo é Mateus, Marcos, Lucas e João. É expulsar demônio, é multiplicar pão, é fazer milagre, né? E essas coisas. É isso. Aí é uma mistureba do velho com o novo, que tem mais velho do que novo. Então a cabeça do povo não consegue distinguir o que é, o que não é, o que acabou, o que começou, o que é evangelho, o que não é evangelho. É uma coisa confusa que traz insegurança, incerteza, traz medo, traz jugo, traz peso, traz prisões. É por isso que você vê o povo, precisa estar no culto de libertação, porque se sentiu mal durante a semana, ficou triste, é o demônio da tristeza. E todo final de culto, sai. Não sai nunca, porque não acaba esse sai. O povo está sofrendo com isso, com a cabeça atrapalhada por causa dessa mistura. Então, o que Paulo diz de que os Gálatas disseram? Olha lá, capítulo 1. Vamos lá. Admira-me, verso 6, você sabe de cor. Estais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então, Paulo classificou essa mistura toda de lei com o evangelho como outro evangelho, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é o crente perturbado? Ele está com medo do diabo, medo disso, medo daquilo, se acha que está debaixo de maldição, está com medo daquilo, é supersticioso. A cabeça dele é um conflito total, não tem paz, tem dificuldade. Uma esposa supersticiosa, com cabeça assim, ela vai ter um relacionamento com o marido ruim, e o marido vice-versa, porque eles têm a cabeça perturbada, não tem paz um com o outro, não tem paz na família. Envolve a família toda, uma mulher, um pai e filhos perturbados com esse evangelho falso, que só põe medo e põe jugo. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho,
o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é evangelho pervertido? Evangelho que perdeu a pureza. Tem um pouquinho do evangelho, mas tem um monte de outras químicas ali no meio, outras misturas, outras fórmulas que contaminaram até o pouquinho de pureza que tinha. Aí Paulo alerta, mas ainda que nós... Vamos supor que Paulo se desviasse e começasse a pregar outras coisas. Então ele se inclui. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja maldito, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebestes, seja anátema. Por isso que o conhecimento do evangelho da graça de Deus nos protege, é um escudo. Porque quando eu conheço o evangelho da graça de Deus e eu ouço aquilo que não é evangelho, eu tenho uma proteção no meu espírito, no meu entendimento. Não entra. Uma pessoa que chega para você e fala, vamos fazer campanha de libertação. Você está protegido. Eu já sou liberto do império das trevas. Que campanha de libertação eu vou fazer? Não é? Você está entendendo? Se eu não conheço, eu falo, opa, é isso que eu estou precisando. Então o conhecimento do evangelho é uma coisa que eu não adquiro em alguns meses. São anos de trabalho, indo e voltando nas cartas de Paulo para ir preenchendo as lacunas que ainda faltam, até eu estar bem formado por dentro, o meu conhecimento estar bem amadurecido. Então, quando eu conheço o evangelho da graça de Deus, eu estou protegido. A palavra me protege, a palavra é o meu escudo, a minha segurança, porque qualquer coisa errada, qualquer música que eu estiver cantando, de vez em quando eu passo, estar ouvindo louvor, eu estou passando, olha lá a frase, está engolindo uma coisa que não é evangelho. Está engolindo uma coisa, está achando que é louvor, mas está incutindo na mente um conceito que não é evangelho. Começou como evangelho e está destruindo o começo da música, com essa frase, com esse refrão. Aí houve uma pregação, olha lá, ele está falando de Deus, muito bonito para quem não entende o evangelho. Mas para quem entende, não dá para ouvir isso, não dá para se voltar para o Velho Testamento e ficar com a mentalidade velha. Então, quanto mais eu conheço o evangelho, é um trabalho árduo. Deus vai me preenchendo com o conhecimento, esse conhecimento cria um escudo, uma proteção na minha mente, no meu espírito, me enraiza, me amadurece e fica impenetrável. As mentiras que vêm com o falso evangelho, bate e cai. É o escudo da fé. Não entra mais, não entra mais. De vez em quando alguém fala, pastor, eu estou com dificuldade de ir em certas igrejas. Eu falo, mas por quê? Porque eu estou entendendo isso, entendendo aquilo, agora eu volto lá, não dá mais para engolir aquilo. Falei, então é bom sinal, você está aprendendo o evangelho da graça de Deus e está começando a discernir. Quando você ia lá na igreja, aquela irmãzinha falava em línguas, revelava um monte de coisa da tua família com a mão na tua cabeça, agora você aprendeu o evangelho, não suporta mais isso, foi liberto, é sinal que você está crescendo. É sinal que você está evoluindo, está aprendendo. Você não gostava disso? Eu gostava, pastor, eu ia lá para fazer isso. Mas agora eu não tenho mais vida essas coisas. Por quê? Porque aprender o evangelho, a verdade te libertou do cativeiro. Então é um processo. Quanto mais eu aprender o evangelho, mais eu vou identificar o que não é evangelho. E mais eu vou ficando solitário. Por que solitário? Porque eu vejo que aqueles parentes meus não entendem o evangelho. Eu gosto de estar com eles. Mas em questão de fé, a cabeça deles ainda está lá para trás na lei, não entenderam nada. Pastor, eu gostava de estar com aquele monte de irmãos da igreja, mas agora eu estou com um pouco de dificuldade, porque quando eu vou lá agora, eu gosto deles, mas o que eles falam agora eu gostava, mas agora eu tenho outro entendimento, não dá mais para ficar com aquela cabeça, não dá mais para pegar aquele olhinho para passar na parede, não dá mais. É bom sinal, por quê? Você vai ficando meio solitário, porque você vai aprendendo. Pastor, eu ia lá, tinha uns pastores que eram todos amigos meus, a gente dava risada, tudo. Como eu comecei a aprender o evangelho da graça de Deus, um dia eu tive a chance de pregar. E quando eu comecei a pregar da graça do evangelho, que nós já éramos libertos, veio um depois falar assim para mim, não, como é que você pode falar uma coisa dessa? O diabo está ao redor, procurando quem vai engolir e devorar. Nunca mais olharam para mim. Eu falei, mas é assim, bom sinal.
Você aprendeu o evangelho, agora vai ter dificuldade em voltar para trás com a mesma mentalidade, né? Aí vai falar assim, mas essa gente aí está muito chata, discorda de tudo. Não é que discorda, a gente concorda com o que está escrito no evangelho. O que não é evangelho não nos interessa mais. E você fica protegido. Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você fica protegido. E Paulo vai escrever essa carta toda, dizendo que eles cometeram um grande engano de ter se voltado para a lei, para a velha aliança, e Paulo quer trazê-los de volta à sobriedade. Aí nós chegamos nesse capítulo 4, né? Ficamos umas 5 pregações passadas, do verso 1 a 7, e hoje estamos do 8 a 11. Vamos ler de novo, 8 a 11. Quando, porém, outrora, porém, não conhecendo a Deus, ele está falando do nosso passado, servíeis a deuses que por natureza não são. Então, no passado, um veio, eu vim do catolicismo, um veio da macumba, um era espírita, outro não era nada. A gente serviu a esses deuses, né? Mas agora, não serve mais para nós estamos entendendo o evangelho da graça de Deus. Verso 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, aí Paulo vai pegar no ponto. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardar, tudo coisas da lei, guardar dias, guardar meses, tempos, guardar anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão. O que Paulo está dizendo? Agora que vocês conhecem a Deus, vocês são conhecidos de Deus, como vocês estão voltando para trás, voltando para a velha aliança, voltando para a lei? E Paulo, olha como ele fala uma palavra interessante aqui que explica tudo. Metade do verso 9. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, que de novo ainda vão escravizar vocês? Como é que vocês estão mudando assim? Vamos dar uma ilustração de rudimentos nesse sentido aqui que Paulo está dizendo. Os rudimentos aqui são coisas primitivas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem nasceu do ano 2000 para cá e está aqui? Quem nasceu no ano 2000? A Vitória, só a Vitória, né? O resto já passou tudo. 1990, você lembra quando começaram os primeiros celulares? Lembra ou não? Né? Eu lembro até os PT 950, era uma coisa marrom assim, parecia uma latinha de óleo, que para você falar, só tinha linha, não tinha internet, não tinha um visorzinho colorido ali, oxa, que legal, assim, deu uma luzinha, né? Você puxava uma anteninha, alô, alô, que coisa maravilhosa. E você tinha que comprar o aparelho, levar na Telesp naquele tempo, para ele codificar lá dentro o seu número, para você sair daquilo e usá-lo. Aquilo era primeiro mundo, lembra? Você lembra? Uns telefones grandão assim, né? Uns pretão, que parece esses telefones sem fio antigos, pegava aquele tom, 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 alô, tudo, aquilo era a primeira linha, sim ou não? Não é? Mas compara com os celulares de hoje, que tem internet, você conversa com a pessoa ao vivo, tem imagens, uma alta tecnologia. Quando você tem como usar aquele telefone antigo, celular? Não tem mais, porque está ultrapassado. Se tornou uma coisa primitiva. Não serve mais. Teve um tempo que foi o auge, não foi? Mas agora é uma coisa primitiva. Isso é o rudimento que Paulo está dizendo. Uma coisa que teve um valor, mas se tornou uma coisa antiquada, primitiva. Não serve mais para a época que nós estamos vivendo. Se você tirar no meio do shopping um celularzão daquele jeito lá e querer falar alô, vão olhar para você e falar, nossa, olha isso aí, veio da idade da pedra dos celulares, né? Então o que é uma coisa primitiva? O que é o rudimento que Paulo está dizendo aqui? É justamente isso. A lei se tornou uma coisa primitiva, a prática da lei, as obras da lei, as festas, os rudimentos, as práticas, é coisa primitiva, são rudimentos, coisas que ficaram para trás, ultrapassado, que não serve mais para os dias de hoje. A lei, nós estamos numa super tecnologia, o evangelho da graça de Deus, superiores promessas, uma aliança muito mais superior do que as coisas primitivas da lei que acabou na cruz. Como é que eu posso,
Na tecnologia de hoje, usar um aparelho daquele tamanho que não serve mais, não tem nem como captar a internet ou qualquer onda de celular, ele é impróprio para a realidade da internet que temos, dos celulares que temos hoje. Então, o que é o rudimento? Guarda essa palavrinha. É uma coisa primitiva, ela teve uso, né? Olha, minha mãe, eu vou fazer 66 anos esse mês, hein? Caramba, estou velho, né? Eu vi quando criança minha mãe passando roupa com ferro a carvão. Quem viu isso? Será que só eu que estou mais? Olha aqui, vários aqui. Ainda bem, né? Lembra? Você lembra do fogão a lenha? A gente era pequeno naquele tempo aqui em São Paulo, fazia uma serração no mês de julho, era um frio que cortava os lábios, precisava passar manteiga de cacau. Minha mãe tinha um fogão a lenha, a gente ficava tudo sentadinho em volta quando ela fazia comida para se aquecer. Hoje é micro-ondas, né? É ou não é? Fogão a lenha serve? Não serve. Tudo mudou. A nova aliança é a super tecnologia que ultrapassou toda aquela coisa primitiva da lei, da velha aliança, e numa coisa não se encaixa mais na outra. Está bem claro isso na tua mente? Então tem um monte de gente, vou brincar, com aqueles celulares antigos, que é a lei, querendo falar, se comunicar, e estão pregando isso ainda, não entraram na nova aliança. Ainda não enxergam a nova aliança. Então vamos ler isso de novo, esse verso de novo para ficar claro. Mas agora que conheceis a Deus, verso 9, antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos, as coisas primitivas são fracas e pobres. E se eu ficar nelas, o que elas vão fazer por mim? As quais de novo querei vos escravizar. Vocês vão se tornar escravos delas. Se eu voltar para a velha aliança, voltar para a lei, e sendo um cristão, e me submeter a esses rudimentos da lei, de novo eles vão me escravizar. Foi isso que aconteceu com os Gálatas, já eram libertos. Voltaram para trás e voltaram de novo ao jugo da servidão, ao jugo da escravidão. Uma coisa que Jesus Cristo já havia feito por eles na cruz do Calvário. Então vamos trabalhar um pouquinho na palavra. Vamos lá, vamos abrir Colossenses capítulo 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo de número 2. Vamos ver aqui o verso 16 e 17. Colossenses, o problema de Colossenses era maior do que dos Gálatas. Por quê? Porque 4 falsas doutrinas entraram na igreja dos Colossenses. O asceticismo, gnosticismo, o misticismo e o pessoal da lei, da velha aliança. Então, as falsas doutrinas que entraram na igreja dos Colossenses, vou repetir, asceticismo. O que é o asceticismo? Eu tenho que pagar preço, eu tenho que sofrer alguma coisa para Deus me abençoar. O que é o que eu falei? Agora esqueci. Asceticismo, misticismo, não. Gnosticismo. O que é gnosticismo? É a transe. Eu quero entrar em transe com Deus. Eu quero ver glória. Eu quero pular. Eu quero sentir. Que gnosticismo. Anjo para cá, anjo para lá. Misticismo. Antigamente você vê na igreja o culto evangélico, tem um pouquinho do catolicismo, a água benta virou água ungida, tem um pouquinho de macumba, um pouquinho de espiritismo, um pouquinho de Jesus, né? E também tem os que querem levar as pessoas para a lei. Mas Paulo combate aqui os que querem levar as pessoas para a lei. Olha, verso 16, Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, tudo coisa da lei, comida, bebida lá, as festas da velha aliança, lua nova ou sábados. Então Paulo está dizendo aqui para os Colossenses, ninguém fique julgando você porque você não guarda a lei, você não está no Velho Testamento, você não pratica as festas judaicas, você bebe isso que aquilo não pode beber de acordo com a lei, você come essa carne de porco, na lei não pode comer carne de porco, ninguém te julgue por causa dessas coisas. Aí ele diz o que essas coisas eram, olha lá, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Então o que ele está dizendo? Toda aquela prática da velha aliança era uma sombra. Não era uma imagem real, era uma sombra que tinha uma forma meia sem forma, que Deus usou,
que teria uma validade, mas depois a imagem real viria e a sombra seria retirada de cena. Se 10 horas da manhã você sai no seu quintalzinho, o sol está ali no leste, olha para trás de você, você vai ver uma sombra ali, né? Você está aqui, ó, você é a imagem real. Ali tem uma coisa meio disforme, sem forma no chão. É a tua sombra, mas a imagem real é você. Aquela sombra reflete alguma coisa, mas não uma imagem real. Ela é uma imagem distorcida que está ali. Então o que Paulo está dizendo? Que todas aquelas práticas eram uma sombra. Uma sombra. Aquele pessoal todo do Velho Testamento viveu na sombra. Eles não viram a imagem real que é Jesus Cristo e o Evangelho da graça de Deus. Então todos quantos estão misturados nesse Evangelho, eles estão debaixo da sombra. Vamos lá para esclarecer isso mais. Hebreus capítulo 10, aí você vai para frente. 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus capítulo de número 10, Paulo deixa bem claro isso aqui. Nós já lemos isso aqui umas 1000 vezes, mas vamos ler umas 2000, né? Hebreus capítulo 10, vamos ler a partir do verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, olha lá, não a imagem real, nunca jamais pôde tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. O que o Paulo está dizendo? A lei era uma sombra, não era uma imagem real. A imagem real viria através de Cristo, do Evangelho. Não fazia uma obra no coração das pessoas, nunca jamais pôde tornar perfeitos ofertantes com o mesmo sacrifício que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então eles viviam fazendo aqueles sacrifícios, ano após ano, e não resolvia nada, era uma coisa sem sentido, não quitava a dívida deles. Aí ele diz, de outra sorte, verso 2, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam cultos, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecados, mas era o contrário, olha lá. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação dos pecados de todos os anos. Agora, olha lá, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, eles derramavam aquele sangue dos animais. Vamos para aquele quadro. O cara pecava o ano todo, vai. Aí ele ia, uma vez por ano, ele subia no templo, ele levava um animal inocente, um cabrito. Aquele cabrito, ele ia entregar na mão do sacerdote, ele iria impor as mãos no cabrito, transferindo para o cabrito, ou o bode, ou o boi, sei lá o que foi, que ele levou. Transferiu o mal que ele fez, os pecados dele, para aquele animal. O animal era inocente. Aí o sacerdote, ele iria impor as mãos no animal, ia passar o mal dele para o animal seria morto na guilhotina para pagar o preço do pecado dele. Derramava o sangue do animal para fazer expiação, para acobertar o pecado dele. Então o animal que era inocente morria no lugar dele. E ele tinha que fazer isso todo ano. Mas Paulo está dizendo aí que não quitava o pecado, não pagava o preço do pecado. O pecado permanecia, isso era só um ritual externo, para o indivíduo ter liberdade um ano, para voltar no outro ano e fazer a mesma prática todos os anos. Então imagina como era o templo lá, cheirando, aquilo lá era como um frigorífico, matando bicho o dia inteiro, escorrendo sangue o dia inteiro. Imagina aquele sacerdote sentindo aquele cheiro de animal morto o dia inteiro. Devia vir mosquitos lá, porque o sangue atrai mosquitos. Imagina essa área do templo, era uma coisa horrível, mal cheirosa. Que religião horrível. Mas isso resolvia o problema? Não resolvia. Então, todo ano tinha que se fazer a mesma coisa. Olha lá, ele diz assim... versículo 4, porque é impossível que sangue de touros e bodes remova pecado. Então tudo que eles fizeram na velha aliança, impossível, nada quitou a dívida e nada removeu o pecado. Continua, agora ele vai apontar para Jesus. Por isso, ao entrar no mundo, Jesus vai entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Olha, Deus, quem foi que trouxe na lei os sacrifícios? Foi o próprio Deus. Então chegou num ponto que aquilo se tornou insuportável. Deus não aceitava mais aquilo.
Deus se cansou daquilo que Ele próprio instituiu para que fosse feito. Então, vai ser preparado um corpo para Jesus Cristo. Versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com os holocaustos e oferta pelo pecado. Então disse eu, Jesus dizendo: aqui estou, no rolo, lá na velha aliança está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer acima: sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui, Jesus falando, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agora vem aqui, remove o primeiro pacto, a primeira aliança, para estabelecer o segundo. O que Paulo está dizendo? Que toda aquela sombra agora seria tirada. Não resolvia o problema do homem, não resolvia o problema do pecado, não quitava a dívida do homem, não absolvia, não inocentava o homem. Então aquilo da lei foi uma coisa usada por séculos, que não resolveu o problema. Agora Cristo vai ter um corpo, Ele vai vir ao mundo, Ele vai para a cruz, Ele vai derramar o sangue perfeito, Ele é o sacrifício perfeito. Os sacrifícios vão acabar, porque aquele sangue de animal não resolvia o problema, mas o sangue de Cristo, que é Deus em forma de homem, que vai derramar o seu próprio sangue, o sangue sem pecado, puro, vai cumprir toda a exigência da lei, vai quitar todo o pecado, toda a dívida da lei, vai estabelecer nesse sangue daí para frente uma nova aliança. Vai acabar todos os rituais do Velho Testamento, tudo aquilo vai acabar, chegou o fim. As coisas primitivas vão ter o seu fim. Vocês estão entendendo ou não? Não é? Aqueles rudimentos todos, aquela coisa primitiva de sacrifício, aquelas práticas vão ter o seu fim, vão acabar agora na cruz. Um corpo Jesus Cristo vai ter, e a primeira aliança vai ser removida para Ele estabelecer o quê? Uma segunda aliança. Então o que os Gálatas estavam fazendo? Eles voltaram para trás, para as coisas primitivas, para a tecnologia ultrapassada, e queriam agradar a Deus na prática daquilo que o próprio Deus havia eliminado na cruz. Então vou repetir a mesma coisa, quem sabe agora o entendimento abre mais. Como que Deus se relacionava com o povo na velha aliança? Através da lei e dos sacrifícios, que Ele mesmo instituiu, certo? Agora Deus vai se relacionar comigo na nova aliança através daquilo que Ele instituiu na velha? Não. Deus não se relaciona mais comigo baseado na lei, na velha aliança. Aquilo acabou, aquilo foi coisa primitiva. Como que Deus se relaciona comigo na nova aliança? Através do Evangelho. Então Deus não vai deixar o Evangelho de lado, voltar para trás para se relacionar comigo através da lei. Aquilo morreu, acabou. Então quem está lá na velha aliança, procurando se relacionar com Deus através daqueles rituais, não tem como se relacionar com Deus, porque o próprio Deus removeu aquilo. Quem está ali está debaixo de jugo da escravidão. Deus se relaciona agora comigo e com você na nova aliança. Então não adianta eu vir com as coisas da velha aliança, ó Deus, aqui. O que Deus vai dizer? Não, você está ultrapassado. Isso são os rudimentos, isso acabou. Larga tudo isso, vem para a nova. Esse é o novo canal de comunicação com Deus. Então esse evangelho misturado, que é mais velho que novo, pensam que estão agradando a Deus e estão sendo rejeitados. Por quê? Porque o próprio Deus tirou todos esses rudimentos na cruz do Calvário. Isso é difícil, só quem tem os olhos do coração iluminados, só quem nasceu do alto, está entendendo o evangelho, que tem capacidade de entender esse arroz com feijão que nós estamos falando aqui, esse leitinho, gente. Está bem claro isso? Então a velha aliança acabou na cruz ou não acabou? Graças a Deus. Então a lei era uma sombra. Agora vamos trabalhar só em Hebreus. Hebreus capítulo de número 8. Olha, se você ler do capítulo 8 a 10, aqui fala tudo sobre o fim da lei, a nova aliança, essas coisas todas. Então, Hebreus 8,
Vamos ler agora versos 6 a 13. Vamos lá. Mas agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Então, vamos ler com calma para você entender. Tudo vai do entendimento. Olha, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, um ministério mais excelente, quanto ele é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O que está dizendo? Jesus obteve um ministério mais excelente, ele é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então Jesus não é mediador da velha aliança, ele é mediador da nova aliança, que é superior à velha, e tem promessas superiores à velha. Ele continua dizendo: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, então a velha aliança tinha defeito? Tinha. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, de novo, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, tinha defeito? Tinha. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Continuando. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias do Senhor. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles. O que Deus está dizendo? Ele faria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quem é a casa de Israel e de Judá hoje? Nós somos o Israel de Deus. A igreja é o verdadeiro Israel de Deus. O Israel de Deus não é os judeus, aquele povo, a raça. São aqueles na nova aliança que creem, que acreditaram. Nós somos o povo de Deus, nós somos o Israel de Deus, o Israel espiritual de Deus, a família verdadeira de Deus. Continua. Aí ele fala no verso 9: não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir fora do Egito, a lei. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias do Senhor. Olha lá o trabalho. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Quais são as leis agora da nova aliança? É o Evangelho, meus irmãos. As leis de Deus para nós hoje é o Evangelho da graça de Deus. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, olha lá, na nova aliança, porque todos me conhecerão, desde o maior deles até o menor. O que acontece na nova aliança? A pessoa crê em Jesus Cristo de verdade, ela tem conhecimento da existência de Deus, ela sabe que Deus existe, ela crê em Jesus Cristo, o entendimento foi aberto. Todos, não tem especiais na nova aliança, não tem os melhores, o primeiro grupo, os mais inteligentes, aqueles a quem Deus fala, só eles ouvem a voz de Deus, o restante do povo é um monte de coitado que precisa depender deles. Não, na nova aliança todos me conhecerão, é uma coisa aqui dentro que se conhece a Deus. Verso 12, olha como é grande o verso 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Como é que se tornou isso possível? Através do sacrifício perfeito. Então, ele já teve misericórdia das nossas iniquidades, e os pecados foram removidos para sempre. Jamais me lembrarei. Como isso foi possível? Através do sangue derramado. Verso 13. Quando ele diz nova, torna-se antiquado. Olha a coisa primitiva aqui. Olha a tecnologia ultrapassada. Quando ele diz nova, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E sumiu. E sumiu, gente. Nós estamos no Evangelho da Graça de Deus. Todos esses rudimentos do Velho Testamento acabou, é coisa ultrapassada, é coisa primitiva. São coisas que Deus usou e fez até um certo tempo. Quando Cristo vem, ele põe um fim em tudo, mudou tudo, entra numa nova aliança, um novo testamento.
com promessas superiores ao Velho Testamento. Está bem definido isso dentro de você? De novo eu falo, só tem coração para entender isso quem está no Evangelho da Graça. Quem não está no Evangelho da Graça, já no começo da pregação já desligou, saiu fora, não entende nada, não suporta essas coisas simples que a gente fala. Quem tem entendimento gosta e quer mais. E não fique enjoado se está repetindo muito as mesmas coisas. Verso 13 de novo, quando ele diz nova, torna-se antiquada, primitiva, a primeira. Ora, aquele que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, desaparecer. Desaparecer, não serve mais, é tecnologia passada. Foi útil por um tempo, mas agora não serve mais para nada. O que os Gálatas estavam fazendo? De novo, voltando aos rudimentos, queriam escravizar eles de novo. Eles iriam pôr eles debaixo da escravidão. Prosseguindo, Gálatas capítulo 5, nós estamos em Gálatas, não chegamos aqui ainda nisso, mas vamos chegar. Gálatas capítulo 5, verso 1 a 4. Abra aí, leia, memorize. Paulo fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nos libertou do quê? Que liberdade é essa? Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, que é voltar para a lei, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. O que vai acontecer com esse? De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, aconteceu o quê? Da graça decaístes. Então, que liberdade é essa que Cristo já nos libertou? A liberdade da lei. Se você for ver no capítulo anterior, nós vamos falar isso mais para frente, aqui Paulo mostra do verso 21 em diante as duas alianças, as duas mulheres de Abraão. Uma simbolizava o Monte Sinai, a lei que gera para a escravidão, e outra, Sara simbolizava os filhos do milagre, né? Os filhos da promessa representada por Sara. Depois ele fazer esse paralelo, ele mostra que quem está na lei está debaixo da escravidão, quem está na graça são os filhos da liberdade, os filhos da promessa. E depois ele chega nisso. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nos libertou de quê? Ele nos libertou da velha aliança, nos libertou da lei. Nos libertou de todo o judaísmo. Agora ele diz, permanecei, pois, firmes, e olha como ele qualifica a velha aliança. Não vos submetais de novo a quê? Ao jugo da escravidão. Então, se eu viver debaixo de lei, viver debaixo da velha aliança, viver debaixo desses conceitos da velha aliança, isso é o jugo da escravidão. É o jugo que escraviza as pessoas, que prende a mente das pessoas. Vamos voltar para Hebreus um pouquinho, só para você entender isso. Hebreus 9, vamos lá, Hebreus 9, Tito, Filemão, Hebreus 9. Eu quero ler desde o verso 11 para falar um pouquinho da consciência, né? Hebreus 9, 11. Abra aí e vamos acompanhar a leitura juntos. Posso ler? Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não da terra, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, e o que ele obteve para nós? Uma eterna, tendo obtido eterna redenção, de uma vez por todas. Então, o fim de toda a escravidão já foi obtido. Porque se o sangue de bodes e de touros, a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, agora presta atenção, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus,
purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, primeira coisa, o que são obras mortas? São coisas que eu faço para agradar a Deus, que o próprio Deus pôs um fim delas na cruz. Né? Guardar sábado é uma obra morta. Fazer sacrifícios é uma obra morta. Viver debaixo da lei é uma obra morta. Sobe o monte, desce do monte. Tudo obra morta. O que é uma obra morta? Ela tem um valor religioso. E eu acho que Deus quer que eu faça isso para mim ter o acesso a Ele. Se eu não fizer, eu vou estar com a minha consciência debaixo de condenação. Por quê? Porque eu entendo que Deus queria que eu fizesse aquilo. Eu falhei, vem a acusação, você está debaixo de maldição, Deus não gosta de você. Obra morta é tudo aquilo que acabou na cruz, que as pessoas continuam fazendo e têm a consciência contaminada por essas obras, porque se elas falharem e deixarem de fazer, elas perdem a salvação, então debaixo de maldição. Como anda a consciência de uma pessoa assim? Sempre cheia de acusação, porque a gente não consegue ser perfeito. A gente falha, a gente erra em muitas coisas, então eu não consigo cumprir perfeitamente o que a lei exige. Quando eu falho, vem a acusação na minha consciência. Deus te largou, Deus não se agrada de você, Deus vai te castigar. Deus vai pesar a mão, Deus, quantas pregações que essas irmãs da internet conhecem? Deus está te cobrando, ralababalababá, Deus te cobra hoje. Quando você ouviu isso? Quanta cobrança! Então o que faz na consciência de uma pessoa? Fica uma consciência contaminada, cheia de acusação, ela não entende que ela foi perdoada, que ela é liberta, que ela é salva. Então vamos ler de novo para você entender. A obra do sangue de Jesus na nossa consciência. Olha lá. 14. Muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, quando eu entendo o que aconteceu na cruz, o sangue derramado, o perdão dos pecados, a dívida paga, eu estou debaixo do Evangelho da graça de Deus. As obras mortas são as obras obrigadas por o Evangelho que está debaixo de lei. Tudo isso é coisa morta, porque Deus eliminou tudo isso. Eu estou fazendo coisa que é morta, não resolve o meu problema com Deus. Toda acusação da consciência, eu não dei o dízimo, meu Deus, eu fui para o inferno, eu sou ladrão, o devorador, e se o motor da geladeira parou aquela semana que não deu o dízimo, olha o devorador aí, ai meu Deus. A consciência dele, a obra morta está lá, né? Entende? Eu não consegui fazer o jejum que eu tinha que fazer, meu Deus. E o pastor falou que quem não fizer jejum está debaixo de maldição, vai ficar doente. Aí começou a dor de barriga. Ai meu Deus, é maldição. Olha a consciência dele, o castigo já vem na hora. Vocês estão entendendo que é uma consciência contaminada por obras mortas? A pessoa falha em tantas coisas, cria na mente dela um temor, um espírito de castigo, de punição que ela está devendo. E ela não tem paz na consciência, ela está sempre devendo. Aí se pergunta para ela, tem certeza da salvação? Eu não sei, estou lutando muito para ser salvo. O Evangelho de lei está debaixo das obras mortas. Está todo mundo fazendo coisa na igreja por obrigação, por medo. Tem que fazer a obra. Meu Deus, eu tenho que pagar o preço. Eu tenho que estar lá, porque o pastor vai falar se eu não for. Eu não fiz o jejum, eu tenho que estar lá. Trabalhei a semana toda, vai ter vigília, eu estou arrebentado. Mas eu sou obreiro, eu tenho que estar lá, porque se eu não for, eu estou debaixo de maldição. Estou devendo. Consciência destruída, essas pessoas não têm paz. As obras mortas estão infestando a consciência delas, elas não têm paz. Aí ele fala assim, o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas. O que é isso? Eu entendi tudo que foi feito na cruz. Essas obras não servem mais para nada, eu estou debaixo da graça de Deus, eu sou perdoado, justificado, redimido, estou em paz com Deus, reconciliado, a minha consciência entrou em descanso, não tem nada mais me acusando, me condenando, me cobrando, me apertando, exigindo. Vocês estão entendendo? Eu entro num... que coisa boa. A minha consciência foi limpa das obras mortas. Não estou mais debaixo de condenação nem de acusação. O sangue fez isso. Agora ele continua. Por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões
que havia sobre a primeira aliança, recebam uma promessa, falamos isso domingo passado, a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Entende? Então nós temos a consciência sem acusação. A consciência é um órgão que Deus deixou, é que nem um medidor, que nem um alarme. Quando você faz uma coisa errada, vem aqui, tu, né? Você foi comprar lá na vendinha, né? Nem tem mais vendinha, mas você foi na vendinha lá, deu 50, a dona estava vindo com troco de 100. O velho homem, opa! O novo homem, não, eu não posso fazer isso. Né? Por quê? Não, a minha consciência está aqui, eu sou de Deus, eu não quero uma vantagem dessa daí. Essa semana eu fui pôr uma película no meu celular, e aí a moça falou, compra uma capinha também, né? Eu falei, tá bom, vou comprar a capinha. Comprei a capinha e a película. Só que na hora de passar o débito no cartão, ela pôs 25 lá, era R$50, 25 a cada um. Aí ela passou, quando eu fui olhar, eu falei, não, filha, você está me dando essa capinha de graça, menina? Aí você só cobrou 25. Eu falei, ai, muito obrigado. É difícil alguém fazer assim, porque quase a gente nem olha também, né? E agradeceu a consciência. Vocês estão entendendo? Se fosse no passado, eu ficaria quietinho. Você acredita nisso? Eu ficaria. Se eu fosse velho homem, ia sair lá, opa, lei de Gerson, vantagem e tudo, né? No fim, a película ia sair de graça. Vocês estão entendendo? Hã? A consciência do crente é assim, ó, ele sabe o que é errado, o que não é. Deus trabalhou na nossa consciência pelo Evangelho da Graça, ele te pôs em liberdade de todas as coisas. Mas tem aqui um alarmezinho na tua consciência. Você tem uma consciência em paz, sabe que Deus não está te cobrando nem te condenando. Mas quando vai fazer uma coisinha errada, se você faz, você sabe que era errado. Você consentiu, mas sabia que era errado. Então, quanto mais eu vou entendendo o Evangelho, mais a minha consciência vai se tornando livre. Entende? Então, muita coisa falam que é pecado, tudo é pecado. Mas tem certas coisas que não é pecado, mas a religião falou que é. Né? É ou não é? A irmã foi, eu vou falar isso aí porque tem muita gente de lei lá. A irmã passou uma tintinha no cabelo, deu um tratinho e ficou bonita. Qual o problema, gente? Mas quem está debaixo de lei tem a consciência contaminada. Na consciência dela que está na graça não é pecado, mas na consciência de quem tem a consciência contaminada, olha lá, é vaidosa. É Jezabel, é o demônio da Jezabel. Não vai falar isso? Vai ou não vai? Não vai, na hora. Não é verdade? Aí, passa lá, foi fazer lá uma festa junina. O crente não tem nada a ver com festa junina. Mas você tem um sobrinho lá, um netinho que, na escolinha dele, festa junina, e o vovô vai lá. Você fala, isso aí é menos que nada. Aí você foi lá como o vovô pelo netinho, sabe que aquilo não significa nada por você, você não teria nada a ver com isso. Mas você foi lá pelo netinho, né? Alguém, olha lá, festa junina. Na consciência dele, você ir lá com o netinho é pecado, porque lá tem uma bandeirinha. Lá tem alguém com camisa de xadrez. A consciência dele está contaminada, é pecado para ele, mas você não é, por quê? Você tem a consciência limpa, você sabe a intenção que você foi lá. Entende? É isso que quem está debaixo de lei não entende no Evangelho da Graça. Aí você foi para a praia. Foi para a praia, eu vi uma pregação, mandaram um videozinho para mim. A grande revelação, o cara lá, que Deus manda, ele já fica assim, ó, parece uma raposa, quem que fica, é a coruja, que fica com o braço meio aberto fazendo assim, né? Ele está assim já, vamos ver. Essas irmãs, esses irmãos que vão para a praia, onde já se vem para a praia, por shorts de praia. Qual o problema de ir numa praia? Você não vai pôr uma tanguinha, né, meu irmão? Branca, ainda puxar até aqui. Você não vai fazer isso. Põe um shortão grande, tira a camisa, qual o problema? A irmã também não vai lá tirar na praia de nudez, vai? Não. Mas você foi para a praia, vai pôr uma roupa típica de se tomar um sol. Você tem a consciência limpa, não é? Se você vai lá, vai ser tentado olhar para as mulheres que está lá, que todo homem é tentado, você tem que manter o equilíbrio. É ou não é? Mesma coisa as mulheres lá para os bonitão lá, seu marido aquele barrigão, o cara musculoso. Ué, mas você tem a consciência limpa, mas quem tem a consciência contaminada é pecado, vai para o inferno, olha lá, pôs uns shorts. Quem tem a consciência debaixo da lei é pecado, condena. Está entendendo a consciência de quem está na graça?
E quem é liberto da religião, o sangue purificou, gente, totalmente. Está bem claro isso sobre a mente? Por isso que a mente de quem não está no Evangelho é uma mente complicada. Ainda ele vai ter muito sonho, muito problema, muita luta, muita guerra. Ele está lá numa panela de pressão religiosa. E, entende? Está cozinhando a cabeça, os neurônios dele. Está lá, ele está praticamente no inferno religioso. Vimos isso sobre a mente, purificou a consciência das obras mortas. Já lemos Gálatas 5, para a liberdade Cristo nos libertou. Só para terminarmos, já que está em Hebreus no capítulo 9, vamos para o capítulo 10 de novo. A partir do verso 19. A nova aliança abre uma nova perspectiva, é uma nova tecnologia, é uma hipertecnologia, abriu um novo e vivo caminho. Então, verso 19 de Hebreus 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus. Olha o sangue aqui de novo. Pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, lá, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que é o coração purificado da má consciência? O meu homem interior foi purificado daquela consciência de condenação, de lei, de obras, de jugo, de peso, de deveres, de obrigações. Né? Eu me aproximo a Deus com um coração sincero. Lá dentro, minha consciência está em paz com Deus. Não estou debaixo de condenação. Um novo e vivo caminho foi aberto. Olha lá, tendo intrepidez, verso 19. Irmãos, para entrar com intrepidez nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, a carne dele, ali ele recebeu toda a punição na sua carne. Então, que novo e vivo caminho é este agora? No Velho Testamento, como as pessoas se aproximavam de Deus? Elas podiam fazer a sua oferta para Deus direta? Não. Tinha um sacerdote, tinha um intermediário, então eles iam com a oferta deles para Deus, não podiam entrar naquele lugar e falar, ó Deus, estou aqui, não. Eles tinham que vir, dar na mão do intermediário, esse intermediário ia dizer para ele, fica aí, ó. Esse intermediário, que era o sacerdote, pegava a oferta e adiante ele diz, olha, aquele pecador ali veio trazer aqui a oferta, mas então ele disse, olha, eu vou fazer aqui o derramamento do sangue do animal e tal. Ele fazia. O pecador não podia fazer. Aí quando voltava, olha, você foi aceito e tal, obrigado. Eles não podiam ter um acesso direto a Deus. Vocês estão entendendo? Na nova aliança, qualquer um de nós tem acesso a Deus. Não tem mais os rituais da velha, eu tenho acesso a Deus direto pelo sangue de Jesus. Eu não preciso de pastor para me chegar a Deus. Eu não sou dominado por um apóstolo que fala que é o cabeça da igreja, ele que manda tudo, eu vivo debaixo da proteção, cobertura apostólica, isso é tudo uma fraude, uma falsidade. Eu não preciso de nenhum bispo para fazer milagre. Você vê as pessoas com a mentalidade da lei, eles têm os líderes deles como deuses, os missionários, meu missionário, meu apóstolo, meu líder, meu bispo, né? Eu tenho que ir lá no culto dele, faz oração forte, fala, eu gosto tanto. Eles não sabem que tem acesso direto a Deus, eles gostam de liderança, os ídolos deles são ídolos deles, eles gostam que põe a mão na cabeça, a oração forte é deles, a dele não é, só daqueles lá. Então você vê o princípio do falso evangelho qual é? Todo mundo é dependente de um líder que é o bom, que sabe tudo, que revela tudo, Deus só fala com ele, e as pessoas dependem dele. Ele que vai levantar as mãos, eu te abençoo em nome de Jesus, eu te abençoo, receba. Se ele não fizer isso, hoje ele não estendeu a mão, não me abençoou, eu estou meio desconfortável aqui. Qual era o princípio do Velho Testamento? Dependiam de alguém para se chegar a Deus. Qual é o princípio da nova aliança? Um novo e vivo caminho foi aberto. Qualquer um que crê tem acesso direto a Deus. Não precisa estar dentro de um lugar que se chama igreja para ter acesso a Deus. Não precisa estar dentro do templo de Salomão, que é uma fraude, para ter acesso a Deus. Não precisa estar diante da grande construção. Tem acesso a Deus em qualquer lugar, no metrô, andando na rua,
entende? Andando de trem, andando no meio da cidade, no Bergamini, no mercado. Qualquer lugar eu tenho a porta foi aberta, não tem mais barreira de separação. Você confia nisso? Confia que quando você fecha os olhos e você vai orar, Deus te ouve instantaneamente? Instantaneamente, gente. Quando eu entendi isso, eu parei de fazer as mesmas orações. O que é as mesmas orações? Ai, estou preocupado com a minha filha. Todo dia, Deus abençoe minha filha, liberta minha filha. Deus abençoe minha filha. Ora muito, tem que orar. Ele já ouviu o primeiro dia, eu tenho que confiar que ele ouviu. Agora, quando vai ser, eu não sei. Pode demorar 20 anos para ele responder. Para do repeteco, fala a mesma coisa todo dia para Deus. A gente vem expor as nossas preocupações, não é mais oração. Eu começo a falar minha preocupação, abençoa meu filho, abençoa. Eu estou preocupado, estou falando das minhas preocupações, já deixou de ser oração. É uma repetição em vão. Não acredita em nada, no dia seguinte está falando a mesma coisa, mas não orou ontem, não acreditou ontem. Não acreditou, tem que começar de novo hoje. Então na nova aliança temos acesso direto a Deus. Agora vamos terminar voltando. Gálatas capítulo 4, vamos lá. Gálatas capítulo 4, vou ler os mesmos versos. Verso 8 a 11. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Verso 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? O que Paulo está dizendo? Como que vocês estão voltando para a lei, os rudimentos primitivos, a velha tecnologia que não serve mais para nada? Como vocês estão voltando para os rudimentos, essas coisas primitivas que já acabaram na cruz? De novo, se vocês fizerem isso, de novo essas coisas vão escravizar vocês. Vocês vão se tornar escravos delas de novo. O Evangelho já tinha libertado vocês disso, mas vocês voltaram as costas para a graça e estão se submetendo de novo ao jugo da escravidão. Quem está debaixo da lei está debaixo da escravidão. Aí Paulo fala isso no verso 11. Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão. Trabalhei com vocês tanto, falei tanto, e vocês voltaram para trás. Né? Eu até trago um pouquinho isso para mim. Vamos terminar com isso. O que eu falei do Evangelho da Graça de Deus para tantas pessoas que fizeram parte de nós, hoje algumas delas estão no Evangelho misturado, e estão contentes lá, meu Deus, voltaram para trás, não entenderam nada. Não entenderam nada. Muitos irmãos amados meus aqui voltaram para trás, voltaram para o jugo da escravidão, né? Se eles ouvirem isso, eles não vão ficar muito contentes, eu sei que eles me ouvem, mas é a pura verdade. Agora, jugo da escravidão, fale assim, jamais, jamais. Vamos ficar em pé e vamos orar. Oração simples, mas vamos orar. Senhor, a Tua palavra foi pregada, e que nós te pedimos que ela alcance os corações, o fruto maduro, aqueles que estão prestes a desabrochar e a se despertar, que ela alcance muitas pessoas, eles venham ser despertados para o Evangelho da graça de Deus, Senhor. É o que nós cremos e oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém.